Fala pessoal, Alberto Amparo aqui, Head de Ações na Suno. E hoje estou acompanhado aqui do meu amigo e colega de trabalho, João Crapina. Fala, Johnny. Alberto, bem? Tudo bom? Fala pessoal, João Crapina aqui, analista CNPI do Suno Internacional. Hoje a gente vai falar de uma empresa com bastante qualidade, com vantagens competitivas, e eu acho que vocês vão gostar principalmente porque é um REIT. Bom, essa empresa, né, a gente está aqui, né, assim, a gente sabe que o Buffett sempre olha para excelentes negócios que têm um histórico de rentabilidade, né, e assim, uma coisa boa quando a gente vai olhar para empresas, né, se você tem uma empresa que, sei lá, faz 20, 30 anos que ela dá um retorno excelente, né, você comprou ela 20 anos atrás, você teve um excelente retorno, você comprou ela 15 anos atrás, você teve um excelente retorno, você comprou ela 10 anos atrás, você teve um excelente retorno. Isso acaba chamando a atenção, né, e hoje o João vai trazer aqui algumas informações sobre a American Tower, tá? A American Tower, ela é um REIT, né? Um REIT que é o Real Estate Investment Trust, como se fosse um fundo imobiliário nos Estados Unidos, apesar de algumas diferenças. E a American Tower, ela tem um histórico, né, de excelentes retornos para os acionistas. Então, João, o que você conta pra gente, né? Fala um pouquinho sobre a American Tower, sobre esses retornos dela e o que essa empresa faz. Basicamente ela é um REIT, como você disse, é um valor de mercado de 90 bilhões de dólares. Ela atua no segmento de telecomunicações. Então, basicamente, ela atua arrendando torres de telecomunicação para empresas de celular, empresas de televisão e de rádio. Então, basicamente, essas empresas elas instalam os equipamentos nas torres da American Tower e ela ganha um aluguel sobre esses equipamentos instalados. Então, a American Tower, ela vai lá, ela constrói a torre, Exatamente. né? E aí ela aluga essa torre para esses provedores de telecom, empresa de TV. E essa torre, eles vão lá, eles constroem a torre, eles alugam essa torre. Para que serve essa torre? Né? Então, por que a American Tower vai lá e ela decide construir uma torre em tal região? Beleza. Basicamente, as empresas de telefonia móvel normalmente trabalham sob demanda com ela. Então, elas precisam ofertar esses serviços de dados, pacote de telefonia, e como o consumo de dados tempo, elas precisam ter o maior alcance e o melhor sinal. Então, a American Tower ela fornece essa ajuda, primeiro fazendo um serviço de um estudo onde encaixa melhor essa torre em uma certa região. Então, por exemplo, uma torre na Vila Olímpia, uma torre em outras regiões de São Paulo. Então ela tem alguma coisa no Brasil? Tem lá também. Bastante forte na América Latina, na Ásia, na África, nos Estados Unidos, na Europa, basicamente o mundo inteiro. Você falou que ela vale 90 bilhões de dólares. Isso deve ser torre pra caramba. Né? Então, fala um pouquinho da dimensão da American Hoje Tower. ela tem mais de 220 mil torres instaladas pelo mundo todo. 40 mil está nos Estados Unidos e Canadá, cerca de 77 mil na Ásia e na África, uns 30 mil na Europa e uns 40 mil na América Latina, basicamente. E como que a American Tower ela ganha dinheiro? Então, ela tem 200 mil torres, né? Torre pra caramba. Fala um pouquinho, então, sei lá, quanto custa uma torre, como funciona assim o economics, né? A parte econômica do negócio dela e como que ela ganha dinheiro. Certo, Alberto. Então, o cliente vai chegar lá, vai precisar de espaços na torre. Então, por exemplo, é colocar suas antenas, o cabo de fibra óptica que conecta as antenas para depois levar o sinal para outra localização. Então, basicamente, o aluguel ele varia muito de acordo com o tanto de equipamentos que você vai colocar na torre, o tamanho do equipamento e o peso. E normalmente são aluguéis bastante recorrentes, de 5 a 10 anos, não canceláveis, muito difícil as empresas cancelar, porque também é uma infraestrutura primordial para o serviço delas. Normalmente o churn varia de 1 a 2%. E se o cara tentar cancelar, normalmente tem uma penalização financeira para ele. Então, realmente é para o cara ficar travado com a empresa. Entendi. Bom, é interessante, né? Se a gente compara com fundos imobiliários aqui no Brasil, né? Obviamente que é uma indústria muito menor, né, quando você olha a indústria de REITs lá nos Estados Unidos. Então é interessante, né? Em vez de eles terem, por exemplo, um prédio alugado, né? Os caras constroem uma torre e alugam para esses inquilinos. Ok, então ela tem alguns custos fixos, né? Você falou. Então ela faz o CAPEX, né? Quantos? 200 e poucos mil dólares? 275 mil dólares. 275 mil dólares, então vamos imaginar. Ela vai lá, desembolsa 275 mil dólares para construir uma torre em cima de um terreno que é arrendado. Arrendado. Tá. Ou que pode ser dela também. Mas normalmente a maior parte geralmente é arrendado. Ok, isso daí também diminui a necessidade de capital, né, investido no negócio. Ok, e daí desses 275 mil que ela gasta, quanto ela consegue tirar dessa torre por ano? Né? Assim, eu imagino que deve depender do número de inquilinos, mas como funciona a rentabilidade, né? Essa torre, como eu falei, tem muitos custos fixos. Então, à medida que você vai colocando novos inquilinos na torre ou mais equipamentos, essa torre ganha uma grande alavancagem operacional.
Então, se a gente pega o exemplo dos Estados Unidos, um inquilino normalmente gera um retorno de 3% para a empresa. Mas quando ela coloca o segundo inquilino, já aumenta para 13%, e um terceiro já vira 24% o retorno sobre a torre. Então deixa eu ver se, por exemplo, eles gastam 275 mil, com o primeiro inquilino eles estão tirando 3% de 275 mil por ano para eles. Só que eles colocam o segundo inquilino, isso daí só para quanto você falou? 13%. 13%, que já é um... E com o terceiro inquilino, quanto? 24%. 24% de retorno sobre o capital. Então seria o quê? Seria mais de 50 mil dólares por ano, né? Sim, por 20% de 270, seria mais uns 60 mil dólares, quem sabe, por ano por torre. Bom, isso é bastante interessante, né? Porque se a gente olha, eu não vou saber os números perfeitos na cabeça, mas eu sei que é bastante impressionante se olhar o retorno histórico da American Tower desde os anos 2000. Né? Foi em torno do quê? 20%? 20% ao ano, em comparação com o S&P uns 8, 7%. Uma coisa que eu queria entender, qual que é a vantagem competitiva deles? Não é assim, porque qualquer um pode chegar lá, gastar 275 mil, fazer uma torre e ir para alugar e competir com a American Tower. Por que ela conseguiu ter esse histórico de sucesso tão grande, chegando a 200 mil torres? Você tem uma questão de ser o primeiro de chegar no lugar, ser um first mover, começar, e ao longo do tempo, quando foi crescendo o número de torres, não somente o dela, mas de outras empresas, começou a ter certas barreiras sociais e de legislação que impediam colocar outras torres por uma questão de sujeira, poluição visual. Então você já tem essa primeira dificuldade da legislação. Segundo, quando a estrutura está pronta, dificilmente uma empresa que você fez um arrendamento vai trocar de cliente, porque a rede dela já está toda montada na estrutura da American Tower. Então, para ela trocar a da American Tower para outra empresa, é muito custoso. Então, se a gente pega uma torre, por exemplo, custa em torno de 40 mil dólares para você tirar todos os equipamentos e trocar para um outro competidor. Então, só que você imagina isso em milhares de torres. Essa acaba tendo um custo de troca altíssimo, né? Então você diria que a principal vantagem competitiva da American Tower foi ter começado antes dos outros e dominado as regiões de interesse? Basicamente. Né? Ok. E aí você me falou que ela está nos Estados Unidos, está na América Latina, né? De onde que ela tira mais dinheiro? Né? Quanto que ela... Hoje o maior retorno ainda vem dos Estados Unidos. É um lugar mais maduro, mas ainda cresce porque ela consegue crescer basicamente sem colocar muito dinheiro. Como eu falei, tem essa questão da alavancagem e ao longo dos anos os aluguéis vão aumentando de preço. Então você gera um crescimento sem ter que fazer mais nada. Exato, sem ter que fazer mais nada. E hoje ela tem as outras regiões. Então tem a Ásia, a África, tem a América Latina. Esses mercados não são maduros, mas eles confiam muito na telefonia móvel, porque eles têm pouca infraestrutura de internet fixa, porque normalmente é muito custoso e não dá para confiar muito nas empresas de infraestrutura desse país. Além do que é muito mais barato você colocar a telefonia móvel do que colocar a internet fixa. Em termos de avenida de crescimento, ok, fazer mais torres, mas aí se a gente pensa, corrija se eu estiver errado, 3G, 4G, 5G, como funciona isso daí na torre, né? Se a gente for pensar American Tower daqui para frente, né? A gente tem 20 anos aí de sucesso nesse REIT, foi crescendo e distribuindo dividendos. E daqui para frente, ela já é uma empresa madura? O que você acha? Creio que ela é uma empresa madura, mas acho que ela tem tanto crescimento nos Estados Unidos, apesar de ser um mercado maduro, porque como o consumo de dados continua aumentando, as empresas têm que adensar mais as redes. Então, provavelmente vai ter mais torres na geografia. Então, se você tinha 5 torres, às vezes com maior consumo de dados, as empresas têm que adicionar mais 5 torres para você conseguir suportar toda essa demanda de dados. Perfeito, porque cada torre tem uma capacidade limitada para dados, então se as pessoas estão cada vez mais usando telefonia, você precisa diminuir o espaço, né, entre as torres. Bom, beleza, 90 bilhões de dólares. Em termos de geração de caixa hoje da empresa e endividamento, só para a gente encerrar aqui Hoje ela gera em torno de uns 4,5 bi em modo manutenção, então daria uns 5% de fluxo de caixa livre, mais ou menos. Yield de fluxo de caixa livre deu uns 5%. Dividend yield já estaria mais em torno de uns 3%. Não é a empresa mais barata. Okay. Acredito que hoje temos melhores oportunidades no momento, mas no geral é uma empresa bastante quality, com vantagens competitivas, com margens elevadas, que provavelmente vai continuar crescendo. Tanto nos mercados maduros, como eu falei, nos Estados Unidos, mas como nesses mercados emergentes em África, Ásia, que as pessoas estão começando a consumir muito internet móvel e que normalmente tem uma relação. PIB per capita, consumo de dados. Quanto maior o PIB per capita, maior o consumo de dados. Então, à medida que esses países crescerem... até faz sentido. Obviamente, a gente gostaria de uma empresa mais barata possível, né? Mas você tem
um REIT que tem um retorno sobre o capital investido de mais de 20%, né, é uma coisa que é muito difícil você ver num REIT que, sei lá, constrói um escritório para alugar. Né? Então, é uma empresa que acaba sendo negociada, sei lá, 20 vezes a geração de caixa livre, né, esses 5% de yield. Bom, pessoal, lembrando que isso aqui não é uma recomendação. E antes de mais nada, quiser saber mais sobre outras empresas internacionais, quais empresas a Suno recomenda e muito mais conteúdo sobre investimentos no exterior, o Suno Internacional está com 30% de desconto, então não perca essa oportunidade, dá uma olhada se você acha que isso faz sentido para você. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, deixe sugestões para os próximos vídeos aí nos comentários e até uma próxima.